Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa, na Itália, em 1564 e faleceu em 1642, também na Itália, em Florença. Galileu foi matemático, filósofo e astrônomo, e desde pequeno teve a curiosidade científica estimulada pelo pai, Vincenzo Galilei. O universo, segundo Galileu, é uma máquina perfeita que só pode ser compreendida adequadamente do ponto de vista matemático. Ele afirma que a filosofia está escrita no próprio universo, mas só podemos ler essa escrita quando dominamos a sua linguagem, que é justamente a linguagem matemática, ou seja, os símbolos geométricos, triângulos, círculos e etc. Sem a ajuda desses símbolos, diz Galileu, é impossível compreender o universo e a filosofia contida nele. O grande Nicolau Copérnico, que viveu antes de Galileu, também pensava dessa forma. Assim como Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão que trocava ideias com Galileu. Esses três pensadores tomaram para si a tarefa de explicar a verdadeira realidade matemática que existia para além do que podemos ver, ouvir e sentir. Quer dizer, para além do que os nossos sentidos podem perceber. O entendimento a respeito do universo que vigorava na época de Galileu defendia que a Terra estava em seu centro e que o Sol e outros corpos celestes orbitavam a Terra. Essa concepção aristotélica do universo era defendida pela Igreja Católica e contrariá-la representava nada menos que heresia. Veja só. Apesar das inovações da época, os ensinamentos de Aristóteles, datados do século IV a.C., ainda eram o arcabouço da sabedoria convencional. O céu, segundo Aristóteles, tinha a Terra no centro, com as estrelas e os planetas girando ao redor dela. Essa visão geocêntrica do mundo era confirmada pela Bíblia. The Bible makes reference to the earth having been created and set on its foundation, not to be moved forever. By the time you reach the age of Galileo, Aristotle has been the platform for knowledge for centuries. When somebody has been presented for such a long period as the ultimate authority in absolutely everything, it takes a lot of work to take that apart. A primeira pessoa a apresentar uma alternativa viável ao sistema geocêntrico de Aristóteles foi um astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico. Em 1543, ele propôs uma visão heliocêntrica do mundo, com astros e planetas girando ao redor do Sol, não da Terra. This was one of the most threatening ideas to the established order that you could ever imagine. Once you begin diminishing the significance of the Earth in the grand cosmic scheme, you by implication diminish the significance of us. Galileu construiu o primeiro telescópio tendo por base a luneta, uma invenção recém-chegada na Itália através de um comerciante holandês. Com o uso do telescópio, Galileu percebeu que existiam crateras na Lua, manchas solares, muitas estrelas que não eram visíveis a olho nu, além de corpos celestes que não orbitam a Terra, como, por exemplo, as luas de Júpiter. Era o começo de uma verdadeira revolução na forma como se concebia o funcionamento do universo. Dê uma olhada. With his telescope, Galileo has already made groundbreaking discoveries of mountains on the moon. He's looked at Orion and the Milky Way and revealed an infinite number of stars. Now he turns his powerful lens on the planet Jupiter. The world as we know it is about to be transformed. Galileu viu 3 estrelas alinhadas com Júpiter de modo incomum. Galileo says, what an interesting coincidence. As I'm watching Jupiter move across the fixed stars, here are 3 stars very close to Jupiter. Ele continuou rastreando a posição exata das estrelas e logo descobriu uma 4ª. Percebeu então que eram luas orbitando o imenso planeta. This is astonishing to him because it suggests a universe that is in motion, that is fluid. And that is not what the Bible says.
with this discovery, the trouble really starts. Em um sistema no qual tudo gira ao redor da Terra, encontrar luas circulando outro planeta significava que Aristóteles podia estar errado. At least when it came to Jupiter's moons, the Earth wasn't the center of their universe. Once you accept the fact that there are other central bodies out there, it becomes a much smaller leap to suggest maybe we're not a central body at all. Contudo, grande parte das pessoas se recusava a olhar pelo telescópio de Galileu por medo de estar cometendo heresia. Outros olhavam, mas se recusavam a aceitar o que viam. Galileu é normalmente associado à experimentação, ou seja, à compreensão de que para se chegar ao conhecimento não basta usarmos a racionalidade, precisamos fazer experimentos, testar. Bom, na verdade, Galileu atribui a importância a 3 processos: a observação, a experimentação e a dedução matemática. Pela observação de um fenômeno, tentamos perceber se existe alguma lei subjacente a ele. Pela experimentação, confirmamos ou não essa possibilidade. Se após a experimentação uma nova lei for descoberta, então Galileu entende que experimentos adicionais não são mais necessários, pois, recorrendo-se à dedução matemática, todas as possíveis manifestações dessa lei podem ser descritas de forma precisa. Observação, experimentação e dedução representam a sequência do método de Galileu. Note que ele considera a experimentação importante, mas também confia fortemente na dedução matemática. Como vimos no início do vídeo, ele acredita que só a matemática pode explicar o universo. Nesse sentido, seu pensamento se aproxima bastante de Platão e Pitágoras. A realidade objetiva e a realidade subjetiva são claramente distintas para Galileu. Segundo ele, a realidade objetiva existe independente dos nossos sentidos, ou seja, a verdade não é uma questão de interpretação, ela existe por si mesma. E as características dessa realidade são as seguintes: ela é absoluta, objetiva, imutável e pode ser descrita de forma exata pela matemática. A realidade subjetiva, por sua vez, é criada pelos sentidos do organismo, quer dizer, ela é a experiência psicológica dos indivíduos. As características dessa realidade são produtos dos sentidos como a cor, o som, a temperatura, os cheiros, os sabores. Segundo Galileu, as características da realidade subjetiva são relativas, inconstantes. Por isso, não podem oferecer o verdadeiro conhecimento. Só a realidade objetiva é capaz de oferecê-lo. E a matemática é o caminho para esse conhecimento. A consciência, segundo Galileu, jamais poderá ser estudada cientificamente, pois a maior parte da nossa experiência consciente apresenta as características da realidade subjetiva, não podendo ser descritas ou entendidas matematicamente. Logo, os métodos objetivos da ciência jamais poderiam ser aplicados ao estudo da consciência. O homem, na época de Galileu, ocupava um lugar especial na criação. Tal lugar era garantido tanto pela filosofia quanto pela teologia. O homem tinha um papel fundamental no mundo natural. As ideias de Galileu representaram uma quebra nesse paradigma. Na visão dele, todas as experiências que são fundamentalmente humanas, como os prazeres, as decepções, as paixões, as experiências sensoriais, nada disso pode ser compreendido objetivamente, matematicamente, logo são características inferiores quando comparadas àquelas que podem ser descritas e estudadas de forma objetiva como as leis que regem a natureza. Pela primeira vez em séculos, alguém colocava a experiência humana em segundo plano, considerando-a secundária, irreal e totalmente dependente dos sentidos, que são enganosos.
Em outras palavras, o homem deixa de ser o ator principal e passa a ser um espectador insignificante do grande sistema matemático que constitui a realidade objetiva. O trabalho de Galileu, como vimos, fez desmoronar praticamente todas as verdades assentadas na filosofia aristotélica e na teologia da Igreja Católica. Galileu aceitava a teoria heliocêntrica de Copérnico e chegou a escrever um livro para defender a visão de que o Sol está no centro do sistema solar, e não a Terra, e que os astros desse sistema orbitam o Sol. Infelizmente, Galileu despertou a ira de inimigos poderosos. Dê uma olhada. Vestido de branco como um penitente, o grande cientista foi forçado a ler sua confissão em voz alta. Heresia que eu pronunciado. It is just this extraordinary public humiliation. He is brought by the Catholic Church forward in the most public of ways to deny what he knew to be scientific truth. A sentença de Galileu foi anunciada ao mundo: prisão perpétua. Seu livro foi condenado e os exemplares queimados. The idea was to have messengers take the sentence all over the country and post it at universities and read it aloud in the town squares so that everybody would know what had happened to him. Galileu permaneceu 10 meses sob a custódia da igreja. Depois ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida em sua casa na Toscana. Felizmente, seu livro foi contrabandeado para outros países mais liberais. E mesmo preso, ele continuou a escrever secretamente. Em 31 de outubro de 1992, a Igreja Católica absolveu Galileu de suas transgressões. Quer saber mais sobre o pensamento de Galileu? Acesse o texto complementar logo abaixo.